Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês, meus queridos? Espero que esteja tudo bem. Professor Jean aqui, tentando finalizar a apostila, né? Faltando alguns detalhes aí, a parte teórica a gente acaba com certeza. Eu quero ver se a gente consegue fazer o máximo possível de exercícios, tá? Nossa, agora fiquei triste. Tava com 6 espectadores simultâneos. Eu entrei ao vivo e baixou para 4. Não tô muito bem, né? Não tô muito bem. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Então vejam só, minhas crianças. Está carregando ali, eu não sei porque está demorando para carregar. Deixa eu ver, aqui tá aparecendo para mim normal. Por que para vocês não tá aparecendo? Então que. Agora apareceu. Então, o que a gente viu na aula passada? A gente falou sobre acidez e basicidade de compostos orgânicos. Começamos ali a falar de ácidos, né? Lembramos um pouquinho sobre ionização de ácido, que já foi vista na química inorgânica. Falamos de constante de ionização. Pessoal, se eu te falasse para vocês um slide que é mega importante para federal, para Enem, e você tem que levar, esse aqui é um dos slides mais importantes, tá? Desta aula 14, beleza? Você lembrar do pKa e, óbvio, associar do Ka, né? Lembrar do Ka, saber interpretar que quanto maior for o Ka, mais forte o ácido. O Ka não usa a mesma proporção do pKa, né? Porque o pKa é menos log. Quanto menor o pKa, mais ácido. Mas quanto maior o Ka, mais ácido, tá? Lembrar disso aqui, isso aí que é importante. A gente falou daí, comparou alguns ácidos ali, diferentes funções, né? Falamos do caráter ácido do álcool, do fenol e do ácido carboxílico, que são as três principais funções ácidas, né? Então aqui a gente compara o ácido carboxílico com o ácido carbônico, né? Com o fenol, com a água e com o álcool. Repara que o álcool, ele supostamente, para Bronsted-Lowry, ele é menos ácido do que a água, né? Então veja como ele é bem mais fraquinho. Fenol um pouco mais que a água, mas mais fraco do que o ácido carbônico, e o ácido carboxílico mais forte de todos, beleza? Efeito da ressonância foi aqui que a gente estava finalizando a aula, né? A gente explicou um pouco sobre o efeito da ressonância. Eu vi agora, para me localizar onde a gente estava na aula, eu estava assisti o finalzinho da minha aula agora, para saber onde eu tinha parado a aula passada, e eu reparei que essa parte de ressonância, é, eu estava falando um monte com a mão e eu não estava, mas é burrice minha, eu peço desculpas. Mas então a gente explicou, parou bastante aqui nesse slide, explicando sobre, e foi exatamente e não aparecia na tela, né? Então eu saí porque o texto não era grande, mas daí me perdi nisso. Mas o que acontece é que eu estava falando que aqui na ressonância tem dupla simples, dupla simples, dupla simples, isso fica alternando, então faz a ressonância. Daí eu dei um dos exemplos aqui com o ácido carboxílico, né? A gente pega aqui o ácido acético, ele perde o hidrogênio, ele cede o hidrogênio, ele doa o hidrogênio para a água, ficando um íon hidrônio, e ele vira o íon acetato. Só que esse íon acetato, ele tem uma dupla lá em cima e uma simples aqui. Daí esse que eu estava gesticulando para vocês e vocês não viram. A dupla está aqui e a simples aqui. De repente, aqui fica dupla e aqui simples. Veja se vocês conseguem ver isso. Ó, dupla, simples. Dupla em cima, simples embaixo. Daí troca. Simples em cima, dupla embaixo. E fica trocando. Isso é a ressonância. Isso aqui fica muito estável, então a tendência é ele vir para a estabilidade, então da esquerda para a direita. Então a tendência é doar o elétron, o que prova que esse ácido ele é forte comparado a outros aí que não tem a ressonância. O acetato, então, ele seria o quê? Uma base forte, né? Porque ele é a base conjugada do ácido acético, beleza? Então, tá. O efeito indutivo foi aqui que a gente parou e não falou na aula passada. Ele é o efeito provocado numa molécula ou íon em decorrência da atração ou repulsão de elétrons por parte de um dos átomos ou grupos de átomos dessa molécula ou íon. Isso é chamado efeito indutivo. Já eu não entendi? Tá, então vamos tentar explicar.
Você sabe que existem átomos muito eletronegativos, ou seja, que atraem elétrons, e átomos que são eletropositivos, ou seja, que repelem elétrons, certo? Mas isso não acontece só com um átomo, isso pode acontecer com uma estrutura. Então, uma estrutura ela pode atrair elétrons ou ela pode repelir elétrons. Esta questão de atrair elétrons ou repelir elétrons vai influenciar na acidez de uma substância. Por que isso? Vamos tentar entender aqui. Se a gente pegasse uma cadeia carbônica, a cadeia carbônica, as ligações carbono-carbono são ligações apolares, certo? Deixa eu sumir um pouquinho aqui. São ligações apolares, pois os pares eletrônicos das ligações covalentes estão equidistantes dos dois carbonos. Bom, os dois carbonos têm exatamente a mesma força de têm a mesma eletronegatividade, ou seja, a mesma capacidade de atrair elétrons. O carbono não puxa mais que esse carbono, então os elétrons ficam exatamente no meio, certo? Os elétrons ficam ali no meio, não nem para perto de um, nem para perto do outro carbono. Tudo bem? Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer é que se a gente colocar um cloro, você sabe que o cloro ele faz parte da família 7A, ele é uma das substâncias mais eletronegativas, né? Este cloro que é mais eletronegativo, ele possui maior eletronegatividade que o carbono, e com isso os pares eletrônicos das ligações carbono-carbono vão se deslocar em direção ao átomo de cloro. Pensa, eu tenho pares de elétrons que vão para perto do cloro. Se o par de elétrons vai para perto do cloro, quem que segura o hidrogênio no cloro, pessoal? Quem segura o hidrogênio no cloro são os dois elétrons, porque o hidrogênio quer elétron. Se eu tiro os elétrons de perto do hidrogênio, o hidrogênio vai escapar mais fácil, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, os pares eletrônicos das ligações vão se deslocar em direção ao átomo de cloro, deixando as ligações CC, carbono-carbono, não é CC, tá? É carbono-carbono, polarizadas. O efeito provocado pelo cloro nas ligações do carbono-carbono é chamado de efeito indutivo. E o cloro é um átomo eletroatraente. Ele puxa o elétron para perto dele. A gente vai entender como isso acontece. Então tá aqui a cadeia carbônica. O carbono com outro carbono, o par de elétrons está bem no meio dos dois, repara. Ó, outro carbono-carbono, par de elétrons bem no meio dos dois. Agora, quando eu coloco um cloro ligado com esse carbono aqui, com esse último carbono, o par de elétrons vai para perto do cloro. Então, repara que o par de elétrons não está no meio. E os outros pares de elétrons da cadeia também se aproximam do lado onde está o cloro. Ó, o par de elétrons que estava aqui no meio, ele vem para perto do cloro. O cloro é mais eletronegativo que o carbono, possui um efeito indutivo negativo, ou seja, ele retira elétrons, ele puxa elétrons para perto dele, tá? Ele puxa elétrons para perto dele. Beleza? Tá. Então, observe que o efeito indutivo decresce, diminui de acordo com a distância. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu estou puxando elétrons para perto desse carbono. Esses dois elétrons que estavam entre esses dois carbonos são puxados, mas não com tanta força. Esses dois elétrons que estavam aqui são puxados, mas com menos força ainda. Quanto mais distante, você aprendeu isso em física. Física de eletricidade não foi da distância. Então, quanto mais aumentar a distância, mais diminui a força, tá bom? Ao quadrado, ao pé da letra, né? Em comparação com o hidrogênio, são exemplos de grupos substituintes atraentes de elétrons, que vão atrair, então, do maior para o menor. Então, o grupo nitrato, né? Isso aqui é um nitrato, não é bem um nitrato, né? NO2, ele é mais elétron atraente do que o flúor, que é mais elétron atraente do que o cloro, que é mais elétron atraente que o bromo, que é mais elétron atraente que o iodo, que é mais eletroatraente do que o grupo que o anel benzênico, tá bom? Esses grupos eletroatraentes também aumentam o efeito de ressonância em bases conjugadas de ácido orgânico. Então, veja, se a ressonância fazia um aumento da acidez, a gente vai provar aqui para vocês que os grupos eletroatraentes aumentam também a acidez. Daí junta isto ao aumento do efeito ressonância. Então os dois vão estar fazendo o aumento da força ácida relativa. Então a força do ácido quando tem um grupo elétron atraente é maior do que quando não tem um grupo elétron atraente. Tá certo? Então vamos ver se a gente enxerga isto num exemplo aqui.
Vamos analisar agora átomos ou grupos de átomos elétron repelentes. Agora é o contrário. Em vez de ser elétron atraente, é elétron repelente. Deixa eu só voltar no elétron atraente que eu quero forçar um pouquinho mais essa explicação aqui para vocês. Se eu tenho um cloro aqui, o hidrogênio, como os elétrons foram atraídos para perto desse cloro aqui, o hidrogênio desse cara aqui não está fortemente atraído pelos elétrons desse carbono. Por quê? Porque os elétrons desse carbono aqui foram para perto, para longe. Então esses elétrons aqui não ficam segurando o hidrogênio. Então o hidrogênio fica mais facilmente liberto. É mais fácil soltar o hidrogênio. Quem solta hidrogênio é ácido. Então se é mais fácil soltar o hidrogênio, quer dizer que o alfa, a força da acidez desse ácido é maior. Tudo bem? Então é isso que o grupo eletroatraente faz. Agora veja o grupo eletrorrepelente. Quem são grupos eletrorrepelentes? Aqui você tem um metil, né? Aqui você tem um etil, e obviamente quando aumenta a cadeia carbônica, mais eletrorrepelente ele é, tá certo? Então pega um metano aqui, ó, o metil na verdade, né? Ele, ao ser ligado com o carbono, ele repele os elétrons. Ele repele os elétrons para este carbono aqui, que repele o próximo, que repele o próximo. Da mesma forma que os elétron atraentes fazem, a força de eletrorrepulsão também vai diminuindo de acordo com a distância. Quanto mais próximo, maior a força de eletrorrepulsão. Quanto mais distante, menor essa força. Agora veja que o grupo etil, o grupo etil, ele é mais elétron-repelente do que o grupo metil. Então veja, o etil possui efeito indutivo positivo, elétron repelente maior do que o metil. Então eles afastam os elétrons. Se eles afastam os elétrons daqui, quer dizer que os elétrons desse cara aqui vai ser mais solto, mas os elétrons dos outros vão ser mais próximos, tá certo? Então veja, o etil possui efeito indutivo positivo repelente maior que o metil. Repetir a frase de lá. Em comparação com o hidrogênio, são exemplos de grupos substituintes que repelem elétrons em intensidade decrescente. O propil mais que o etil mais do que o metil. São elétrons repelentes, tá bom? Agora vamos juntar isso com a influência na força ácida. Então você sabe agora o que é força indutiva, elétron atraente e elétron repelente. Agora a gente vai explicar melhor aquilo que eu comentei agora há pouco sobre a influência na força ácida. Então eu pego um ácido aqui e esse cara tem tendência a liberar H+ para a água, formando o íon hidrônio ou hidroxônio e mais o ânion carboxilato, né? Daí, o que vai acontecer? Isso aqui é a tendência dele, né? Normal. Agora, o que a gente precisa saber? O ácido vai ser tanto mais forte quanto maior a facilidade em doar H+. Isso a gente já sabe lá das funções inorgânicas. Provavelmente da química B, vocês viram isso e foi repetido dezenas de vezes para vocês. Mas você não pode esquecer, né? Isso aqui, apesar de não ser minha matéria, digo para vocês que essa frase aqui ela é mega gigabyte importante, tá bom? Agora vamos lá. Vamos juntar o que a química inorgânica falou com o que a gente estudou aqui. Pelo fato de repelirem, ou seja, empurrarem os elétrons, alguns grupos elevam a densidade eletrônica da carboxila. Quando você eleva a densidade eletrônica da carboxila, você atrai o H+, porque H+ é positivo. Se eu fico com uma densidade eletrônica, eu fico com mais elétrons. Se eu tenho mais elétrons, eu atraio mais fortemente o H+. Se eu atraio mais fortemente o H+, a sua saída é dificultada. Se ele tem a saída dificultada, quer dizer que ele se torna menos ácido, ou um ácido mais fraco, tá certo? Então, quando eu elevo a densidade eletrônica, eu estou colocando mais elétrons e os elétrons atraem mais fortemente o H+, então o H+ fica mais difícil de se soltar. Portanto, como diz a primeira linha ali, indo na ideia da primeira linha, se solta mais forte, é mais ácido. Se é mais difícil soltar, então é menos ácido, tá bom? Outros grupos, em virtude do efeito de atração de elétrons que exercem, abaixam a densidade eletrônica da carboxila, quando presentes. Assim, a saída do H+ ela é facilitada. Então, se eu pego aqui e essa carboxila aqui, eu puxo os elétrons para cá,
para cá, eu estou tirando daqui da carboxila. Se eu tiro da carboxila, o hidrogênio não está fortemente atraído, então ele se solta mais fácil, tá? Eu vou falar isso aqui novamente, quer ver? Assim, a saída do H+ é facilitada e, como consequência, aumenta a força do ácido. Então, veja aqui, eu tenho um radical, eu tenho a carboxila. Se esse radical ele repele elétrons, os elétrons vão vir para perto da carboxila. Se os elétrons vêm para perto da carboxila, é mais difícil soltar o hidrogênio, então o ácido fica mais fraco. Se o radical ele é elétron atraente, ele atrai elétrons para cá, ele afasta o elétron da carboxila. Se ele afasta o elétron da carboxila, então o hidrogênio fica mais fácil se soltar, menos atraído. Se ele fica menos atraído, ele se solta mais fácil. Se o hidrogênio se solta mais fácil, então ele é um ácido mais forte. Tudo bem? Veja se vocês entenderam, pessoal. Qualquer coisa vão perguntando, tá bom? Tem que entender isso aqui, que é entender a lógica é melhor que decorar. Nos seus exercícios eu vou tentar resolver os exercícios e vou mostrar colinhas o tempo todo, com as tabelinhas de comparação. Mas vocês vão reparar que decorar as tabelas, se vocês forem perceber, tem umas, nessa minha aula somadas, tem umas 10 tabelinhas. Vai decorar todas? Mais fácil você entender a lógica, tá bom? Então, continuando. A gente vai fazer uma analogia nos fenóis e nos alcoóis, tá? Então, veja aqui. O ácido fórmico, o ácido acético, o ácido propiônico e o ácido butírico. O que aconteceu? Eu tenho radicais, radical é a cadeia carbônica, tá? Além da carboxila. Então, carboxila, isso aqui é hidrogênio. Carboxila, o radical é um metil. Carboxila, o radical é um etil. Carboxila, o radical é um propil. Quanto maior o radical, quanto mais carbonos eu tiver, mais efeito elétron repelente eu tenho. Então a força de repulsão está aumentando. Se a força de repulsão está aumentando, os elétrons vêm para a carboxila. Se os elétrons vêm para a carboxila, o hidrogênio fica mais difícil ele se soltar. Se fica mais difícil se soltar o hidrogênio, então quer dizer que ele fica menos ácido. Um ácido mais fraco, tá bom? Essa é uma das tabelinhas que eu vou repetir algumas vezes. Agora, se eu pegasse um ácido monocarboxílico, ou seja, só tem uma carboxila, só um COOH, e eles são alfa-halogenados. O que é alfa-halogenado? Alfa é o primeiro carbono depois da carboxila. Então, eu tenho a carboxila, o primeiro carbono que está aqui, ó, esse primeiro carbono, é o carbono alfa. Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu pegasse isso aqui, ó, eu pegasse o ácido butírico aqui, peguei a carboxila. Esse primeiro carbono aqui, que seria o carbono 2, vamos dizer, né? Ele seria o carbono alfa. Esse carbono que seria o carbono 3 seria o carbono beta. Esse carbono que seria o carbono 4 seria o carbono gama. Então, alfa, beta, gama. Vocês aprenderam isso em orgânica, né? Então, alfa-halogenados, quer dizer que recebe um halogênio no carbono alfa. Então, peguei o ácido acético, que tem 2 carbonos, e no segundo carbono, que é o carbono alfa, eu coloquei um cloro. Aqui no de baixo eu coloquei 2 cloros, por isso é um ácido cloroacético. Aqui é um ácido dicloroacético, porque eu tenho 2 cloros no carbono alfa. E aqui eu tenho 3 cloros no carbono alfa, então é tricloroacético. O que acontece? Você sabe que o cloro ele é elétron atraente. Se ele é um elétron atraente, ele puxa os elétrons deste carbono para perto do cloro. Ele puxa os elétrons deste carbono para perto mais desse carbono aqui. Ou seja, os elétrons se afastam da carboxila. Se os elétrons se afastam da carboxila, ela atrai menos o hidrogênio. Se atrai menos o hidrogênio se solta mais fácil. Se o hidrogênio se solta mais fácil, quer dizer que o ácido fica mais forte. Tudo bem? Os elétrons são atraídos, como os elétrons são atraídos para cá, para a esquerda, para o lado do radical, ele se afasta da carboxila. Se afastando os elétrons da carboxila, eu atraio mais fracamente o hidrogênio. Se eu atraio mais fracamente o hidrogênio fica mais fácil de se soltar. Se o hidrogênio fica mais fácil de se soltar, ele fica mais ácido. Agora pensa comigo. Se eu coloquei um cloro, aconteceu isso. Se eu colocar 2 cloros, eu vou atrair mais fortemente os elétrons ainda. Eu vou atrair mais fracamente esse hidrogênio para a carboxila. Então vai ficar mais fácil o hidrogênio se soltar. Se fica mais fácil o hidrogênio se soltar, é mais forte. Então quer dizer que quanto mais halogênios eu coloque, mais forte fica o ácido. Tá certo? Quanto mais halogênios eu coloque, mais forte fica o ácido.
Show de bola? Vamos lá, vamos lá. Tem bastante coisa para ver ainda. Estou com medo de não fazer exercício, mas qualquer coisa eu faço uns exercícios para vocês em um vídeo extra, que eu estou devendo vídeos extras da aula 13, da apostila 6, aula 11 e 12 ainda, né? Mas eu vou fazer, eu juro que eu vou fazer. Agora, imagine que você tem uma força de ácidos carboxílicos, ou seja, só uma carboxila, só um COOH, e você quer saber como que é a diferença de você halogenar, colocar um halogênio no carbono alfa, no carbono beta, no carbono gama. Lembra? Alfa, beta, gama, tá certo? Se eu coloco no carbono alfa, eu estou próximo da carboxila. Então a força elétron atraente está muito intensa. Lembra que quanto menor a distância, maior a atração ou a repulsão eletrostática. Né? Força eletrostática, quanto menor a distância, maior a força elevada ao quadrado. Então o cloro no alfa aqui, ele está muito perto. Então ele atrai os elétrons dessa carboxila muito fortemente para a esquerda. Tira os elétrons muito fortemente, tira aspas, né? Tira os elétrons muito fortemente da carboxila, fazendo com que o hidrogênio fique menos atraído, soltando mais fácil o hidrogênio. Agora, se eu pego e coloco o cloro no carbono beta, eu estou mais distante. Se eu estou mais distante, a força eletroatrativa é menor. Ele continua atraindo, mas atrai mais fracamente. Lembra que quanto maior a distância, menor a força eletrostática. Então, eu estou atraindo menos o elétron para a esquerda, com isso eu estou deixando, é mais difícil o hidrogênio se soltar. Se é mais difícil o hidrogênio se soltar, então é menos ácido, tá certo? Estou aumentando a distância, estou mais distante, então a força elétron atrativa é menor, o elétron fica mais perto do hidrogênio, então é mais difícil o hidrogênio se soltar, então a força ácida é menor, tá certo? Então, quanto mais distante o cloro está da carboxila, mais fraco é o ácido, tá certo? Tudo bem? Não tem nenhuma pergunta ainda. Ou eu estou explicando muito bem, ou vocês não estão prestando atenção, ou estão achando muito fácil. Tomara que vocês são ninjas e estão achando muito fácil por isso, né? Então vamos lá. E nos fenóis? É parecido, pessoal, é parecido. Você sabe que os fenóis são ácidos, né? São levemente ácidos, bem pouco, mas são. Mas quando eu coloco um NO2 aqui, um nitrogênio ligado a dois hidrogênios, esses caras fazem a eletroatração, eles são eletroatrativos. Se eles são eletroatrativos, eles tiram os elétrons do oxigênio, eles puxam os elétrons do oxigênio para mais perto do nitrogênio. Se puxa os elétrons do oxigênio para mais perto do nitrogênio, ele atrai mais fracamente o hidrogênio. Se atrai mais fracamente o hidrogênio se solta mais facilmente. Se o hidrogênio se solta mais facilmente, quer dizer que ele fica mais ácido. Óbvio que quanto mais eletroatraentes, ou seja, quanto mais substituintes com o nitrogênio eu colocar aqui, maior a força eletroatraente, mais eu tiro os elétrons de perto do hidrogênio, mais fácil o hidrogênio se solta, mais forte a acidez desse fenômeno. Tudo bem? Bases, vamos lá, bastante coisa, né? Tipo, mas se você assistir uma, duas vezes esse exercício, essa aula e a aula passada, e você for anotando, não é difícil a matéria, só é bastante conteúdo, né? Então deixa eu ver como é que eu tô, deixa eu ver se eu tô na frente, tô um pouquinho na frente. Quando a gente chegar lá eu saio, tá? As bases orgânicas mais importantes são as aminas. Então, se a gente tinha 3 ácidos orgânicos importantes, bases orgânicas importantes, a gente só tem uma, tá bom? Elas apresentam um caráter básico fraco, semelhante ao da amônia. Você sabe que a amônia tem uma característica de atrair H+, virando o íon amônio, então ela tem um caráter básico, né? As aminas têm uma característica parecida, tá? Mas lembra que ela tem um caráter básico fraco. Como as aminas são consideradas derivadas da amônia pela substituição 1, 2, 3 de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio, lembra que a amina está ligada a 3 hidrogênios.
Eu posso tirar um hidrogênio e colocar um radical com carbonos, uma cadeia carbônica. Posso tirar 2 hidrogênios e colocar 2 cadeias carbônicas. Posso tirar 3 hidrogênios e colocar 3 cadeias carbônicas. Daí você faz a amina primária, secundária e terciária, né? Então o que acontece? Elas reagem com água de modo análogo, então a amônia dando origem ao OH-, tá? Perceba, pessoal, que a água é o O, é o HOH, né? HOH. Quando a amônia ou uma amina rouba um H+ da água, deixa só o OH-. Então quer dizer que eu estou fazendo ali uma situação que está liberando o OH- na solução. Por isso que ela é básica, tá certo? Ela puxa o hidrogênio. Você sempre lembra que para Bronsted-Lowry, puxar hidrogênios é caráter básico. E por que é caráter básico? Porque eu puxo o hidrogênio da água, fazendo com que ela se torne OH-, que é o que define uma base. Não é isso? Então vamos lá. Se eu pegar uma amônia, a amônia ela rouba, ó, exatamente o que eu falei, ela rouba um H+ da água, né, virando o íon amônio, e deixa o OH-, ou seja, transforma o meio num meio básico. É isso que a amônia faz. O que a amina faz? Quase a mesma coisa. Peguei uma amina primária aqui, que é a metilamina. Ela tem os 2 elétrons que estão sobrando, né, o par isolado do nitrogênio. Lembra que o nitrogênio tem 5 elétrons, ele liga 3 para fazer a regra do octeto e fica 2, que é o fazendo um par isolado. Esse par isolado atrai o H+ da água, fazendo então um NH3+ aqui ligado ao metil ali. Só que a água, ao perder o H+, ela vira OH-, então o meio ficou básico. Então isso é o que dá a característica básica da amina, tá bom? Então vamos lá. Para dar nome ao cátion, basta substituir o termo amina por amônio. Então quando eu pego isso aqui, ó, isso aqui era uma amina, isso aqui virou um amônio. Não era assim? Isso aqui não era uma amina, ganhou um H+, virou amônio? Isso aqui era uma amina, ganhou um H+, virou um amônio. Tá certo? Segundo a teoria de Lewis, o caráter básico de uma amina deve-se ao par eletrônico livre existente no nitrogênio, que pode receber uma espécie deficiente do par eletrônico, como é o caso do H+. Então veja, que a gente está explicando por teoria de Lewis, mas eu poderia te explicar pela teoria de Bronsted-Lowry ao dizer que ele está recebendo H+, e quem recebe H+ é base. Né? Então você pode usar as duas teorias. Tem que saber explicar pelas duas, porque você não pode... Porque senão a gente iria dizer assim, é pela explicação só de Bronsted-Lowry, mas tem que ter a explicação do Lewis também, tá? E essa explicação de Lewis é o que é a mais cobrada, tá bom? Então ele recebe par eletrônico, ele tem um par eletrônico sobrando e por isso ele atrai fortemente não, mas ele atrai o H+. Então por isso que ele é uma base de Lewis, tá? Mas é uma base Bronsted-Lowry também, tá? A base será tão mais forte quanto maior a facilidade do par eletrônico do nitrogênio em atrair o H+. Quanto mais fortemente atrai o H+, mais básico é. Isso a gente já sabia, né? As aminas aromáticas também se ionizam segundo a equação. Peguei uma amina aromática, ela vai atrair o H+, formou aqui uma amina, um NH3, um amônio, né? Que tornou o meio básico por deixar OH-. Então, como que eu vou definir essa força básica? Tem grupos que elevam a densidade eletrônica do grupo amino. Veja que é a mesma ideia. Se eu tiver mais elétrons ali, eu vou atrair mais fortemente o H+. Parecido lá com a ideia de ácido. Se eu atrair mais fortemente o H+, só que o H+ vem de outro lugar. Se o H+ vem de outro lugar e é atraído por essa substância que atrai H+, ela é uma base. Quanto mais fortemente atrair o H+, mais básico é. Tá certo? Quanto mais fracamente atrair o H+, menos básico ele é. Então, existem grupos que elevam a densidade eletrônica. Elevar a densidade eletrônica do grupo amino, que é o NH2, eles repelem, com calma. O grupo que está ligado aqui, ele repele os elétrons. Os elétrons vão para perto do hidrogênio. Se os elétrons vão para perto do hidrogênio, atrai mais fortemente o H+, para formar o NH3+. Quer dizer que se atrai mais fortemente o H+, quem atrai H+ é base. Se atrai mais fortemente o H+, é uma base mais forte. Tá bom?
Outros grupos abaixam a densidade eletrônica do grupo amino pela capacidade de atrair elétrons. Se eu abaixar a densidade eletrônica do grupo amino, eu vou fazer com que ele atraia mais fracamente o H+. Se atrai mais fracamente o H+, então ele tem uma força de base menor. É menos básico, tá certo? Então tá aqui, é uma generalização. Essa generalização comparada com aquela de ácido é bem legal você guardar. Se você quiser guardar, essas duas tabelinhas são tabelinhas fáceis e que explicam muita coisa. Se o grupo ligado à amina repelir os elétrons vão para perto do nitrogênio. Se vão para perto do nitrogênio, atrai mais fortemente H+, portanto a força da base é maior. Se o grupo ligado ao grupo amina for um radical que atrai elétrons, veja, os elétrons saem do nitrogênio e vão para o radical. Se os elétrons são atraídos pelo radical, eles se afastam do nitrogênio. Se os elétrons se afastam do nitrogênio, atrai mais fracamente o hidrogênio, o H+. Se atrai mais fracamente o H+, é uma base mais fraca. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que a gente falou lá atrás. Em comparação com o hidrogênio, são exemplos de grupos substituintes que repelem elétrons. A gente já falou. Quem repele elétrons é o propil, é o etil e é o metil na ordem. Quanto maior a cadeia carbônica, mais repele elétrons, né? Então, agora vamos falar de forças de metilaminas. Por que metilaminas? Porque eu só tenho grupos metis substituindo. Ele é o mais fácil de todos. Mas você vai ver na tua apostila exercícios que não tem só metil. Tem etil, tem propil, tá? Daí você tem que lembrar disso aqui, ó. Tem que lembrar que o etil repele mais do que o metil e o propil repele mais que o etil, tá? Mas vamos pensar só nas aminas, daí depois a gente se estende para isso aqui. Se eu tiver uma amina monossubstituída, ou seja, eu tenho uma amina primária, só tirei um hidrogênio da amônia, tinha amônia, que era o NH3, tirei um hidrogênio e coloquei um metil. Isso é uma metilamina. Se eu tiver dois hidrogênios substituídos, uma amina secundária, nesse caso eu coloquei um metil no lugar do hidrogênio e um metil no lugar do hidrogênio. Isso é dimetilamina, dois metils ligados à amina, certo? Quando eu tiver dois grupos CH3, a repulsão dos elétrons vai ser mais forte, é óbvio. Então, se a repulsão dos elétrons vai ser mais forte, esse carbono repele os elétrons para perto do nitrogênio. Esse carbono repele os elétrons para perto do nitrogênio. A densidade eletrônica do nitrogênio ficou muito maior. Se a densidade do nitrogênio ficou muito maior, quer dizer que ele atrai mais fortemente o H+. Se atrai mais fortemente o H+, é uma base mais forte do que esse daqui. Esse daqui só tem um elétron repelente. Ele pega os elétrons e joga para perto do nitrogênio. Ele aumenta em comparação à amônia, porque a amônia é o NH3, né? Ele aumenta a basicidade em relação à amônia, mas esse aqui aumenta mais. Então a dimetilamina é mais básico que a metilamina, tá certo? Então é o que está dizendo aqui, ó, a dimetilamina, por concentrar mais fortemente a densidade eletrônica do nitrogênio, é mais básico do que a metilamina, que é mais... Veja, eu tenho um grupo metil aumentando a densidade eletrônica do nitrogênio. Então atrai mais fortemente um hidrogênio a mais do que a amônia, que está ali só com o par eletrônico isolado dela, normal, né? Então, mais básico e este mais básico que a amônia, tá? Agora a gente pega aqui a trimetilamina. Isso aqui tem um problema. Por que tem um problema? Apesar desse cara aqui supostamente aumentar a densidade do nitrogênio, esse aqui aumentar a densidade do nitrogênio, esse aqui aumentar a densidade do nitrogênio, o que aconteceu? Eu tenho três grupos metil que deveriam ser a base mais forte. Porém, a presença dos três grupos metil dificulta a aproximação do próton. Veja como ele torna o denso aqui muito ocupado o espaço em torno do nitrogênio, né? Fica difícil um outro hidrogênio ser atraído por esse nitrogênio aqui, tá? Consequentemente, a trimetilamina é uma base mais fraca que a dimetilamina. Podemos perceber que o ataque eletrófilo ao átomo de nitrogênio está dificultado. Ataque eletrófilo é alguém que... Filo, amigo, parceiro, né? Gostar de elétron. Então, alguém que goste de elétrons vai ficar difícil ser atraído por esse par isolado, porque fraca
do que a dimetilamina. Então tá aqui. A dimetilamina é mais básica que a metilamina, que é mais básica do que a trimetilamina. E a trimetilamina é mais básica que a amônia, tá? Ela é mais básica que a amônia. Agora, quando a gente pega as anilinas, que nas anilinas é um anel aromático com amina, tá? Anel aromático com amina. Se eu pegar e lembrar que o CH3 repele elétrons, se ele vai repelir elétrons, ele vai jogar os elétrons para perto do nitrogênio. Se joga os elétrons para perto do nitrogênio, então ele vai atrair hidrogênio mais fortemente. Se atrai a hidrogênio mais fortemente, então isso aqui é mais básico do que alguém que não tem o radical metil ou etil ou propil. Lembra que etil repele menos do que etil, que repele menos que propil. E o NO2 ele atrai elétrons. Se ele atrai elétrons, ele puxa os elétrons desse nitrogênio para perto desse nitrogênio. Então, com isso, eu diminuo a densidade eletrônica, então eu diminuo a atração em relação a hidrogênios, H+, e se eu diminuo a atração a H+, eu diminuo a força da base. Então, esse daqui é uma base mais fraca do que esse daqui, inclusive, tá? Então, seria parametilamina, mais forte que a anilina, que mais forte do que a paranitroanilina, tá certo? Tá aqui o que eu acabei de dizer. Outras, pra gente fechar, quase fechando, falta um tiquinho. As aminas alifáticas, que é alifática mesmo, pessoal? Aberta, não é? As aminas alifáticas são bases mais fortes do que a amônia. As aminas aromáticas são bases mais fracas do que a amônia. Então a ordem fica: amina alifática mais forte que a amônia e a amônia mais forte que a amina aromática, tá certo? Isso aqui é força em relação à basicidade, tá certo? E para a gente fechar a parte teórica, infelizmente a gente não vai conseguir fazer muito exercício, talvez nenhum. O grupo fenil, que é um anel aromático, é elétron atraente. Ele é elétron atraente. Ao puxar os elétrons do átomo hidrogênio, diminui a densidade eletrônica do átomo, dificultando o ataque eletrófilo, ou seja, dificultando a atração para H+, enfraquecendo a base. Por isso que as aminas aromáticas elas são mais fracas do que a amônia, porque esse anel aromático atrai os elétrons do nitrogênio, dificultando o hidrogênio atrair H+. Se diminuir a atração do nitrogênio em relação a H+, diminui a basicidade, certo? Comparando o Kb, que é a constante de basicidade da metilamina com a anilina, a gente olha aqui, lembra que quanto maior o Kb, mais básico. Quanto menor o Kb, menos básico. Assim como o Ka lá, né? Quanto maior, mais forte. Aqui, 10 na menos 4 é um número muito maior que 10 na menos 10. 10 na menos 4 é 1 milhão de vezes maior do que 10 na menos 10. Pega 10 na menos 10 e multiplica por 1 milhão. O que é 1 milhão? 10 a sexta. 10 a menos 10 vezes 10 a sexta dá 10 a menos 4. Então veja que esse cara aqui tem um Kb 1 milhão de vezes maior do que esse cara. Então esta base é 1 milhão de vezes mais fraca em relação ao Kb, se a gente usar o Kb como parâmetro, tá certo? Então, pessoal, guardando as tabelinhas, tenta pegar essas tabelinhas, monta as tabelinhas, escreve as tabelinhas, desenha, faz como se fosse um mapa mental para tentar guardar isso aqui. Caíram poucas vezes isso na federal, mas se cair vai ser uma questão que pouca gente erra, tá? Vamos tentar fazer um exercício pelo menos? Dadas afirmativas abaixo, os alcoóis são mais ácidos que os fenóis. Bom, a gente tem uma tabelinha que diz aqui, ó. Lembra que o álcool, ele dos três substâncias orgânicas, das três substâncias orgânicas, ele é o menos ácido. Ó. É ácido carboxílico mais forte que o ácido carbônico, que é mais forte que o fenol, que é mais forte que a água, que é mais forte do que o álcool. O álcool ele é menos ácido até que a água. Veja aqui, ó, ele não reage com o bicarbonato de sódio sequer, né? E nem com a soda cáustica. Por quê? Porque ele não é um ácido. Ele tem uma força de acidez, ele é muito pequeno. Ele é ácido? É, mas é muito fraco. O fenol é um pouco mais forte que ele, então essa daqui é falsa, tá certo? O ácido monocloro acético, não é essa que eu vou fazer a 3 primeiro. O etanol é um ácido mais fraco que o ácido propiônico. Pessoal, etanol é álcool.
Ácido propiônico é ácido carboxílico. Tem como um álcool ser mais forte que um ácido carboxílico? Não, né? Ai, Gia, eu não acredito em você. Então pega o pKa dele. pKa seria o ponto do pH que ele libera o H+. Então, o etanol tem um pKa de 4,87. E o ácido propiônico é mais ácido. Ai, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Vamos fazer o seguinte, já acabou o nosso horário, para a gente não corrigir, não fazer nenhuma besteirinha. Eu vou fazer uma aula só de exercícios com vocês, tá bom? E eu vou postar essa vídeo aula só com exercícios para vocês, que fica melhor, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, ter explicado aí, diminuído a confusão que poderia ter acontecido nesse assunto que é bem extenso, mas não é tão difícil. Qualquer coisa, me peçam ajuda. Eu desejo para vocês um bom estudo hoje ainda e amanhã e um bom final de semana. A gente vai tentar ajudar vocês com exercícios de todo o conteúdo do ano inteiro a partir da semana que vem. Acabou a apostila, mas não acabou o nosso vínculo. Nosso vínculo acaba na hora que a gente afogar vocês na lama na comemoração da sua aprovação. Tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado e até. Tchau, tchau, meus queridos.